Álvaro Siza Vieira é uma referência mundial da arquitetura portuguesa. No ano que agora termina, Siza, como é conhecido, fica para sempre ligado à cidade dos Canais. É do premiado arquiteto a requalificação do adro da sede de Aveiro e do monumento evocativo da muralha de Aveiro. Álvaro Siza Vieira recebeu o Aveiro On no seu ateliê no Porto para uma conversa sobre Aveiro, a sua longa carreira, a arquitetura e Portugal. Em que é que se inspirou para desenhar este monumento evocativo da muralha de Aveiro? No que vi lá, abrir os olhos e ver o que é preciso aqui e ali e o que é que não é preciso ou é prejudicial. No fundo é isso. Coisa que faz sempre um arquiteto quando é chamado para um trabalho. Vai sempre aos locais antes de... Uma parte que tem a ver com o contexto, com o que o envolve, e tem a ver com o programa, com os objetivos, não é? Aqui, como foi proposto, foi uma memória da antiga muralha, que me dizem que era aqui, e, portanto, o que se fez foi uma evocação da torre, da porta de entrada. Não é uma reprodução, é uma evocação. E uns fragmentos que dão a ideia de como se desenvolvia propriamente a muralha, porque não íamos fazer aqui uma muralha, não é? Uhum. Possuía alguma relação com Aveiro, o arquiteto Álvaro Siza Vieira? Em Aveiro a relação era a construção, há não sei quantos anos, da biblioteca da universidade. É o que me lembro. E a outra coisa é as visitas que fiz. Aveiro fascina, uma cidade fascinante, até pela presença da água. Há quem lhe chama a Veneza de Portugal, também será um exagero, mas o elemento água, as rias, a presença das rias, os canais, tudo isso dá qualidade e caráter à cidade. E por outro lado, há bela arquitetura também, e em Aveiro, muito especial, a participação da arte nova na paisagem de Aveiro. Uhum. E o caso da Aveiro é um caso praticamente único. Faz parte do caráter da cidade. Da cidade. Arquiteto, considera que o espaço público é bem tratado em Portugal? Umas vezes é, outras vezes é muito maltratado. Eu acho que mais maltratado que bem tratado. Uhum. O que é que, na sua opinião, se deveria privilegiar quando se intervém no espaço público, quando um arquiteto pensa o espaço que é para todos? É essa ideia de que a beleza da cidade não depende só das construções, do que se constrói, que é fundamental, mas que depende logo à partida do traçado. Veja que as cidades romanas, e algumas estão na origem de cidades portuguesas, partem do traçado dos arruamentos, não é? A quadrícula romana. E, portanto, essa é uma base fundamental no sentido de apoiar a ligação entre tudo. Porque na cidade o que importa não é só a qualidade deste ou daquele edifício, é como é que no conjunto fazem um todo. E no tempo moderno, no atual tempo moderno, nem sempre isso é tratado. Neste caso específico do adro da Sé e da muralha evocativa, do monumento evocativo da muralha de Aveiro, quando desenhou este monumento, desenhou também já a pensar com este tamanho para interagir com este espaço e com estes elementos que já constavam da cidade? Os primeiros estudos têm a ver com a dimensão das intervenções, a escala, em relação ao que existe, em relação ao contexto.
que é constituído por coisas muito interessantes e por coisas menos interessantes. E, no fundo, há uma tentativa, quando se intervém nesta dimensão de recuperação, não só do edifício do adro, mas do ambiente nesta zona. Da cidade. Tem belos edifícios. Olha, por exemplo, aqui perto há a recuperação do museu, do convento, transformado em museu, Museu de Santa Joana. que é um projeto do arquiteto Alcino Soutinho, feito já há muitos anos. Não é? Há a arte nova e há outro tipo de edifícios com muita qualidade. Não é? Há as intervenções do arquiteto Tábora, na altura em que era urbanista Robert Ozel, e, portanto, há elementos que, devidamente apoiados no que de novo se faz, podem concorrer para que Aveiro não seja só beleza natural, a água, as salinas, já é menos natural, mas é tratamento direto sobre a natureza, e portanto há muitos elementos que fazem de Aveiro o que é. Arquiteto Álvaro Cisa Vieira, Portugal tem uma carência de habitação e também tem uma grande carência de habitação de qualidade. Acha que nos próximos anos, e com a necessidade de construir muito e rapidamente, os arquitetos e também os promotores vão baixar a qualidade dos projetos? Não é só a rapidez, embora seja preocupante em tão pouco tempo fazer milhares. E é uma necessidade urgente em relação à vida das pessoas. E isso traz, por outro lado, uma quase que esquecimento de que a qualidade não é luxo, nem é vaidade. A qualidade é o culminar da funcionalidade, do bem-estar, etc. E vejo com preocupação que o que se fala, e é natural que assim seja, porque é o mais urgente materialmente, seja a construção, mas que não veja ainda cuidados especiais em relação à qualidade. É uma oportunidade única. E há coisas feitas com enorme rapidez e com grande qualidade na história. Veja-se, por exemplo, em Lisboa, a Baixa Pombalina, depois daquele terrível desastre, que foi muito rápida e a qualidade que atingiu. Portanto, não é um impossível. Necessita de congregar um interesse que vai para além dos arquitetos, um interesse geral, uma consciência de que é a cidade em que vamos viver, ou a zona em que vamos viver, e a qualidade não é um luxo, é uma necessidade. Portanto, acredita que não nos vamos arrepender nas próximas décadas da habitação que vamos construir na próxima meia dúzia de anos? Nunca haverá arrependimento na medida em que o serviço a pessoas muito generalizadas, há, enfim, toda a esperança de que se concretize. Mas há uma menos sólida esperança de que seja concretizado cumprindo essa função, que é uma função da beleza. Arquiteto, quais são, na sua opinião, os dois maiores desafios do país para os próximos anos? É muito complicado, até porque não é só o país. O que acontece é universal. O que acontece de preocupante, confuso
imprevisível mesmo, diz respeito, no fundo, a todo o mundo. E Portugal está no mundo. De maneira que vejo como muito preocupante e alguns sinais de grande confusão. Tem uma longa carreira e agora gostava de falar um pouco da sua carreira. É demasiado longa. É bom. Tem uma longa carreira como arquiteto a desenhar espaços para viver, também para todos nós podermos usufruir e até manifestações de culto. Arrepende-se de algum projeto que tenha feito até hoje? Não, eu arrependo-me de ter feito alguns projetos, não dos projetos em si, porque a maior parte do meu trabalho é trabalho que não foi executado, pelas razões mais estranhas, por mudança de maioria política, protestos ou tomadas de posição contra. Portanto, tem projetos cancelados, é isso? A maior parte dos meus projetos. E eu diria que os mais importantes, olhe, por exemplo, aqui, já que olhamos para as paredes, está a Alhambra, onde em Granada ganhei o concurso para uma nova área para resolver o problema hoje caótico em Granada da recepção dos visitantes e da sua arrumação e distribuição. Ganhei o concurso com o júri internacional, iniciei o projeto de execução por encomenda, concluí o projeto de execução e depois houve uma movimentação no sentido de não se fazer e não se fez. Pura e simplesmente. Mas podia incluir muitos. O Museu de Amsterdã, que não se fez porque também concurso, também por o responsável ter tido um acidente que o manteve ausente durante mais de um ano, e o novo, e também uma mudança política local, fez com que já não se fizesse o projeto pronto. Tem algum projeto desses todos que tem na gaveta? Tem algum que gostaria de ver realizado, concretizado já imediatamente? Todos que não realizei públicos, assim, museus, habitação também, habitação coletiva, industriais, etc. E também alguns que se fazem e depois são alterados. Se fossem alterados para melhor, ficava contente, mas não, alterados para pior. Porque também é outra coisa, é que hoje não há direitos de autor. Alguém que quer pegar num edifício que faz o arquiteto X e mudá-lo, basta escrever uma carta a comunicar ao próprio. Ainda não se chegou ao ponto de se ter que agradecer a carta. E já lhe fizeram isso? Já lhe fizeram isso muitas vezes? Já. O que eu me lembro, de momento, 4. Isto é bastante recente, porque... Portanto, pegaram em projetos seus e mudam-nos. E não lhe atribuem a autoria? Não deixo de ser o autor. Às vezes tenho que esclarecer, não, eu não sou o autor disto. Fui de outra coisa. Outra coisa. Olha, e se lhe dessem a oportunidade de realizar um projeto raiz, se lhe dissessem arquiteto Álvaro Cisa Vieira, tem carta branca para fazer o que quiser num determinado espaço, o que é que gostaria de fazer? Não, nem quero. Ou por outra, tive uma vez, aconteceu isso, mas era um projeto temporário em Espanha, mas não me lembro de outra, que se acabou por realizar, adaptado, mas na China. E este era em Espanha. Mas não quero isso, porque para o exercício da arquitetura é muito importante o diálogo, os condicionamentos, as dificuldades,
Um projeto é construído no percurso pelas dificuldades que tem em si mesmo ou provocadas, porque isso aguça a atenção ao que se está a fazer, essa exigência. O que é que gosta mais, de imaginar e criar arquitetura ou ver o projeto a nascer no terreno e acompanhar a sua construção? Não, eu gosto de acompanhar a construção, é mesmo fundamental. E é outro aspecto, é que já o arquiteto tende, e já mesmo acontece, não ter poder sobre aspectos da execução da obra. E já acontece haver um fiscal contratado pelo dono de obra e uma pessoa chegar à obra, o arquiteto, e haver um trabalho mal feito e dizer aquilo não está bem, tem que ser refeito. E o fiscal contratado dizer não há tempo e tal, e ficar. Não, a situação da arquitetura é de degradação progressiva e mesmo de um certo desprezo. O papel do arquiteto é distorcido e anulado, não é? Acha que há falta de cultura do gosto para saber apreciar obras de arquitetura? Não é uma questão de gosto, não é? Ou de cultura de gosto? Sim, de cultura, sim. Ou educação do gosto? Ou pode haver... O Sr. X pode ter uma cultura solidíssima num campo, mas já não ter noutro. E, em geral, onde fica mais para trás é na arquitetura, não é? De maneira que é uma coisa que exigia que desde muito cedo, nas escolas primárias e tal, houvesse uma atenção a estes aspectos da arte, da arquitetura. E arquitetos portugueses? A arquitetura portuguesa? Há muito bons arquitetos portugueses, com dificuldades em geral, e não há tantos como isso, porque acho eu, mas há de grande qualidade, reconhecida internacionalmente. Uma geração nova, com gente de muita qualidade. Mas é evidentemente uma minoria, porque com estas dificuldades que eu, em parte, muito pequena, mencionei, os arquitetos têm que viver. E, quanto tal, têm que se sujeitar às condições, ou, como muitos estão a fazer, emigrar. Isto está a acontecer. E isto não é só no campo da arquitetura, mas no campo da arquitetura é muito significativo. Portanto, qualidade há. O uso disso, o aproveitamento disso, falha. Vamos ser ouvidos pelos aveirenses. Arquiteto Álvaro Siza, tem alguma mensagem final que gostaria de deixar a quem nos está não só a ver, mas também a ouvir, e que seja de Aveiro? A única mensagem que me vem à cabeça é que a nova geração tenha a energia para não aceitar a evolução que eu referi. Mas isso não pode ser um assunto de Portugal, isso é um assunto global. A globalização é em tudo e, portanto, não se acredite que em Portugal, se houvesse essa transformação profunda, que seria eficaz, porque isto é um assunto que ou é universalmente assumido, ou não tem pernas para andar, não é? Muito obrigado
Nada. Sr. Arquiteto, obrigado, Álvaro Cisa, muito obrigado por nos ter recebido aqui neste seu belíssimo escritório de arquitetura, com esta vista incrível sobre o Rio Douro, muito inspiradora, não é? Gosto. Muito obrigado. Nada. Álvaro Cisa Vieira, na primeira pessoa, no último Aveiro One do ano. É do multipremiado arquiteto, a autoria da requalificação do adro da sede Aveiro e do monumento evocativo da Muralha de Aveiro. 2 novos marcos na cidade dos Canais. Aveiro One, que regressa em 2025, na última quinta-feira de janeiro, com mais histórias e novidades do município e região de Aveiro. Feliz 2025!